saudar os irmãos que estão no nosso canal no YouTube. E eu queria aproveitar para te convidar, a você também, convidar mais pessoas a se inscreverem no nosso canal. Queremos cada vez mais aumentar o nosso conteúdo de qualidade para as famílias, para a igreja, não só a igreja, a PIB Carapebus, mas a igreja local. Queremos abençoar a igreja de Carapebus e com esse canal, com aquilo que ele pode proporcionar para a igreja. Também queremos deixar um abraço fraternal, solidário e de muita consolação para as famílias da nossa irmã Eusa, que perdeu hoje o seu irmão, tio da Andresa, e também nessa semana a família da nossa irmã Graziele, que perdeu seu tio Ademar, pai de Léo, pastor Leandro, esposo de Rose, e a nossa solidariedade, nosso carinho por essa querida família também, em nome de Jesus. Irmão, nessa noite quero falar sobre um tema que talvez você já ouviu algumas vezes. Esse texto é um texto que muitos de nós conhecemos, até mesmo pessoas que não são de frequentar a igreja, muitos conhecem esse texto. E esse texto ele é inesgotável, ele não tem como se medir, porque o seu conteúdo é profundo demais. Por isso você já ouviu várias mensagens desse mesmo texto e ela nunca foi igual. E o motivo é muito simples: o Espírito Santo faz jorrar um manancial sem limites nesse texto bíblico. Eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 ao versículo 32. Eu quero falar nessa noite sobre verdades da parábola do filho pródigo. Tema dessa noite: verdades da parábola do filho pródigo. Estudando esse texto nesse dia de hoje, eu tirei ali algumas verdades, mas irmãos, pode acreditar que há muitas outras verdades. Esse texto ele é tremendo, ele fala o coração do homem de diversas maneiras. Quantas e quantas pessoas foram alcançadas por esse texto, na exposição desse texto ao seu coração. Leremos então. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas ou com a lavagem que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matá-lo, então comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo especial. É um capítulo que contém 3 parábolas. E todas as 3 parábolas, elas falam o mesmo assunto. Um Deus que busca o homem. Um Deus que encontra o homem. Um Deus que vai atrás do homem, da ovelha perdida, da ovelha que deixou o seu aprisco e que muitas vezes se encontra na boca do lobo. As 3 parábolas, tanto da ovelha perdida, quanto da dracma perdida, quanto do filho pródigo, falam sobre esse assunto. Um Deus que busca a sua ovelha, um Deus que vai de encontro ao homem, um Deus que vai de encontro à nossa vida quando nós abrimos nosso coração para Ele. É interessante, irmãos, porque a Bíblia nos dá vários versículos que nos orienta a buscarmos a Deus. Mas pode acreditar numa coisa nessa noite: antes de eu e você buscarmos a Deus, já há um Deus que desde o princípio tem nos buscado. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva transgrediram contra o Senhor veio até o jardim. O Senhor foi ao encontro do homem. E quando o homem declara o seu pecado, o homem é punido pelo seu pecado, ele é expulso do Éden. Mas a Bíblia diz que Deus não o abandona, faz para ele vestes de animais, de pele de animais, e o sustenta vivo, e dali se começa as famílias da terra. Então, irmãos, essa parábola, ela fala estritamente de um Deus gracioso que busca o homem pecador. E aqui eu queria rapidamente deixar 10 verdades tiradas dessa incrível parábola do filho pródigo. No versículo 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A primeira verdade que encontramos nesse texto, irmãos, é que o descontentamento tem levado muitos para longe da comunhão com o Pai e com a comunhão com a sua igreja. Aquele filho mais novo, ele tinha dentro dele um descontentamento. E esse descontentamento o levou para ele deixar a casa do pai. Quero te lembrar que o pai, a figura do pai nessa parábola é o próprio Deus. Então, muitos de nós, quando estamos vivendo uma inconformidade com a nossa própria alma em relação às coisas de Deus, nós nos portamos, nós vivemos uma vida descontente. E é evidente que isso percorre a vida espiritual também. O descontentamento da nossa alma nos faz nos afastarmos de tudo aquilo que vem de Deus. E por consequência também da sua igreja. Há muita gente descontente, não por causa de Deus, mas por causa dos próprios pecados. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, está escrito: de que se queixa o homem
senão dos seus próprios pecados. Então a primeira verdade que vemos aqui, irmãos, que o descontentamento tem levado as pessoas a se afastarem paulatinamente da sua comunhão com Deus e, por consequência, da sua igreja. Hoje nós não temos esse parâmetro porque vivemos um tempo de pandemia, onde naturalmente há uma restrição na própria igreja. Mas aquele que está descontente, aquele que não tem contentamento no seu coração, a tendência natural é ele se afastar da casa do Pai e se afastar da própria igreja. Irmãos, aquele filho da parábola, ele tinha uma vida boa, seu pai era zeloso, ele tinha uma vida tranquila, trabalhava com seu pai e com seu irmão. Mas o descontentamento tem a ver muitas vezes com aquilo que o mundo tem feito dentro da nossa mente. João vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aquele filho pródigo, ou aquele filho mais novo, ele começou a dar brechas na sua alma para os prazeres do mundo. E são os prazeres do mundo, irmãos, que roubam a nossa alegria de estar na presença do Pai. São os prazeres do mundo que desencadeiam dentro de nós, que roubam a nossa prioridade de servir a Deus. São os prazeres do mundo, ou o flerte com o mundo, que nos leva a ter uma vida cristã cada vez mais murcha e cada vez mais sem vida. Aquele filho mais novo estava enamorando com o mundo, estava com um caso declarado com o mundo. Por isso o caminho que ele escolheu foi pegar uma herança de um pai vivo, que era algo inconcebível, e sair da casa do pai, sair da presença do pai. A segunda verdade, irmãos, que aprendemos aqui nessa noite, está no versículo 13 e 14. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de qualquer maneira. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. A segunda verdade que aprendemos nessa noite com essa palavra é que todo aquele que decide sair da presença do Pai foi movido por uma brecha de insatisfação e sedução na sua alma. Aquele filho mais novo, quando ele já estava envolvido, quando a brecha no seu coração já foi dada, ele só pensava em pegar a sua herança, pegar a sua mala e ir pelo mundo afora. A sua expectativa era que o mundo fosse um bom pai, como o seu pai era. A expectativa dele era que o mundo fosse abraçá-lo, era que o mundo fosse consolá-lo, era que o mundo fosse aplaudi-lo, recebê-lo de bom grado. E poucos dias depois ele sai juntando tudo, vai para uma terra longínqua e ali desperdiça os seus bens, vivendo dissolutamente. Não são poucas as pessoas, não são poucos os homens de negócios ou de grandes empreendimentos que quando morrem deixam uma herança para seus filhos ou para o seu filho, e muitas das vezes esse filho ele não respeita, ele não zela por aquilo que o pai construiu, e muitas das vezes tudo que o pai construiu com suor e esforço é em questão de meses, em questão de poucos anos, jogados na lata do lixo. Porque alguém descontente, alguém insatisfeito, sempre será um alvo fácil para o mal chegar. Irmãos, 100%
da motivação, do motivo de estarmos firmes na presença de Deus é o próprio Deus. Todo o mérito é só dele. Mas há uma pequena porcentagem que muitos de nós carecemos ter, e nem todos nós temos, que chama-se firmeza de propósito ou personalidade cristã. Aquele jovem não tinha isso. Ele era alguém volúvel, ele era alguém facilmente levado por todo o vento de doutrina, por todo o discurso, por toda a ideologia humana. Facilmente ele era levado por toda a conversa, por toda a falsa amizade. E será que alguém nessa noite se identifica com esse cenário? Esse é o cenário do filho mais novo. Alguém que não pensava no futuro, que só pensava no aqui e agora. Alguém que não pensava na sua relação com o pai e a sua segurança na casa do pai. Aquele jovem rico, irmãos, nos faz pensar que muitos têm sido movidos por uma brecha de insatisfação e de sedução na sua alma. Eu já disse aqui em outras mensagens, vários cantores famosos nasceram em lares cristãos. Grandes ícones da música começaram a sua formação de música em corais da igreja. Mas a sedução do mundo, a falta de estrutura espiritual, a falta de uma personalidade cristã, fizeram com que muitos desses artistas abandonassem a fé cristã. Então esse jovem rico, filho pródigo, ele tinha esse perfil. Era alguém fácil de se levar, era alguém flexível para o mundo, flexível para as ideologias que o mundo prega, flexível para a sedução dos prazeres. E por isso ele pegou tudo e saiu para uma terra longínqua. E por estar longe do pai e da casa do pai, ele perdeu o seu chão, ele perdeu a sua raiz, ele perdeu a sua estrutura, e rapidamente ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de qualquer maneira. Muitas pessoas têm adotado uma fé cristã sem a igreja. Eu quero alertar você para esse perigo, para esse vento de doutrina de hoje. Vários cristãos têm dito e têm até pregado que eu posso, eu devo e eu creio que é conveniente viver uma vida cristã sem congregar numa igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu quero te falar, eu quero te dizer, quero te afirmar no nome de Jesus: fuja dessa mentira. Muitos que pensaram dessa forma, hoje estão muito afastados da presença de Deus, porque se auto-enganaram, porque se autoflagelaram com essa mentira de Satanás, que poderiam viver uma vida cristã, uma vida espiritual, sem a igreja, sem um líder espiritual, sem o pastoreio de um líder. E muitas dessas pessoas estão amargurando agora as suas decisões. E o filho pródigo foi assim, ele pensou que o mundo iria ser melhor para ele, sem alguém para liderá-lo, sem alguém para orientar a sua vida, sem alguém para corrigi-lo, sem alguém para confrontá-lo. O jovem filho pródigo pensou como muitos têm pensado: não preciso de ninguém para me liderar, não preciso de ninguém para me sujeitar, sou dono do meu próprio nariz, faço o que eu quero, não devo satisfação para ninguém. Aqueles que pensam assim, mais cedo ou mais tarde, vão estar no mesmo patamar do que o filho pródigo. Terceira verdade que eu aprendo aqui, irmãos, com essa parábola do filho pródigo, verso 15 e verso 16.
Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Depois que o mundo nos seduz, mais cedo ou mais tarde, ele nos humilhará. Preste bem atenção, meu amado, nesse texto. Quando ele chega naquele lugar, já sem os seus bens, já sem a sua herança, maltrapilho, sujo, sem os amigos de copo, sem os amigos da balada, sem os amigos do bar, sem os amigos do pôquer, sem os amigos do baralho, sem os amigos do dominó, ele chega naquele lugar à procura de uma ocupação, porque já estava passando fome e ninguém lhe dava nada. Depois que o mundo nos seduz, irmãos, como seduziu o filho pródigo, a próxima fase é o mundo nos humilhar. Quando nós nos deixamos levar pelo mundo, primeiro o mundo nos atrai, depois ele nos seduz com os seus prazeres, depois ele nos mostra uma aparente felicidade, uma aparente alegria, uma aparente paz, e depois ele nos expõe numa vitrine e nos humilha diante da sociedade. Em quarto lugar, a quarta verdade que eu aprendo nesse texto, versículo 17 e versículo 18: tornando em si, disse: quando os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, e pequei perante ti. Todos nós, irmãos, teremos na vida um momento de profunda autorreflexão em nosso viver. Aquele filho pródigo estava de mal a pior, estava longe da casa do pai, da comunhão com o pai, da comunhão com o seu irmão, que simboliza a própria igreja. Aquele filho tinha desperdiçado todos os seus bens com as prostitutas, tinha sido humilhado e chegando ao cúmulo de desejar comer a lavagem dos porcos. Mas houve um momento que ele parou para pensar. Sabe aquele momento que você e eu estamos distantes de Deus, distantes da família, distantes do casamento, distantes dos filhos, distantes da igreja, e o Espírito Santo nos visita, e nós temos aquele momento de autorreflexão, e nós refletimos na nossa situação, no que nós perdemos, no que nós deixamos de receber na presença de Deus, do que nós deixamos de presenciar vivendo na presença de Deus, o como nós deixamos de ser luz nesse mundo de trevas, o como nós deixamos de ser luz dentro da nossa própria casa. Então paramos para refletir e nos sentimos pesados e nos arrependemos e voltamos o nosso olhar novamente para o Senhor. Mas infelizmente, irmãos, nem todos agem dessa maneira. Alguns, como esse filho pródigo, têm agido assim. Estava vivendo distante, estava já na beira do precipício, ou muito perto do lobo devorá-lo. Mas, como aquele ladrão na cruz, essa pessoa voltou o seu coração para Cristo. Mas muitos também não têm tido essa coragem. E embora o Senhor já falou ao seu coração, e embora o Senhor já revelou a você o que você precisa fazer, e embora o Senhor já te mostrou
o passo que você tem que dar. Mas muitas das vezes falta coragem em muitos de nós para decidir-se por Jesus. Em quinto lugar, irmãos, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros ou empregados. Deus corrige os seus filhos e não os acusa e não os humilha. Aquele moço, depois de se arrepender dos seus pecados, depois de verificar na sua vida o quão mal ele fez a ele mesmo, com as suas atitudes em relação ao pai, em relação à casa do pai, em relação ao seu irmão, ele diz: ó pai, eu não sou mais digno de ser teu filho, eu transgredi contra o Senhor, eu me desviei do caminho do Senhor, eu fui para a prostituição, eu fui para as drogas, eu fui para o alcoolismo, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, querido, nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Deus não acusa os seus filhos, Deus não humilha os seus filhos, Deus corrige e açoita todo aquele que Ele ama, como diz Hebreus capítulo 3, não para a nossa destruição, como Satanás quer fazer, mas para nos abençoar e para renovar a nossa vida. Aonde você está, se você tem se sentido um filho pródigo, ou se sentido alguém indigno, de fato somos indignos, mas o amor de Deus por você não mudou. O Pai continua te esperando, o Pai continua te buscando, nos becos, nos valados, nas situações adversas da sua vida. O Pai não deixou, não abandonou você. Quando aquele jovem, ele pediu a herança, o pai não negou, porque Deus respeita a vontade do homem, irmãos. Deus respeita a vontade do homem. A Bíblia diz que Deus queria governar Israel, mas Israel não queria Deus como seu rei, porque tinha inveja dos outros povos que tinham reis. Então o Senhor falou a Samuel: não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim, então que eles tenham o seu rei. E Deus respeitou a vontade do homem, mas Deus corrige seus filhos e não humilha e não os acusa. Em quinto lugar, verso 20 ao 23: levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde um anel na mão, alparca nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, então comamos e alegremos. Mesmo estando ainda longe, o Pai de amor nos busca e nos resgata indo ao nosso encontro. Tente imaginar essa cena agora e tente ver você dentro dessa cena, como eu também creio que já estive de alguma forma dentro dessa cena. Aquele filho mais novo voltando para casa, sujo, humilhado, sem dinheiro, sem o respeito próprio, completamente cheio de incertezas, completamente desesperançado, completamente sem chão, porque não sabia qual seria a reação do pai, mesmo sabendo que o seu pai é um pai de amor e é um pai cheio de misericórdia. Imagine essa cena agora, como se fosse você, meu irmão, como se fosse você, minha irmã, como se fosse um filho seu, que você tem orado para que ele volte para os caminhos de Deus, como um esposo seu, que você tem orado para que aquele esposo possa te acompanhar na igreja e possa servir ao Senhor com você na igreja.
Imagine essa cena. Aquele filho totalmente sem rumo e totalmente envergonhado. Ele aparece na esquina da rua do pai. E cabisbaixo, e envergonhado e frustrado, ele caminha a passos lentos. E enquanto isso, há um pai chamado Deus, há um pai chamado Iavé, há um pai chamado El Shaddai, o Todo-Poderoso, que estava no portão daquela casa. E quando ele avista numa flecha ou numa brecha de visão o seu filho, a Bíblia diz que o pai corre, não o filho. O pai corre numa corrida de alegria, numa corrida de satisfação, e aquele pai vai abraçar e beijar o seu filho. Mesmo quando estamos muito longe, irmãos, Pai de amor continua a nos buscar, usando pessoas, usando canções, usando filmes, usando mensagens no WhatsApp, usando um vídeo no YouTube, usando um vizinho, usando um parente, usando uma circunstância para te buscar e para te resgatar. Em sétimo lugar, irmãos, já estou terminando. Em sétimo lugar, versículo 24, vamos ler? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Há festa no céu quando um pecador se arrepende e quando o filho regressa à casa do pai. Quando aquele filho chega em casa, o pai não se contém. O pai manda preparar as melhores roupas, a melhor sandália, o mais lindo anel. E aquilo que naquela época era visto como um banquete de respeito, um bezerro cevado. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quando uma ovelha volta ao aprisco. Irmãos, isso é muito simples de entender. Quando você vê uma cena de um pastor de ovelhas, e quando ele consegue achar aquela ovelha que há dias estava perdida, e aquele pastor põe aquela ovelha no seu ombro e diz: que bom que você está aqui, eu consegui resgatar você, eu consegui tirar você da boca do lobo, você está de volta ao meu aprisco, você está em segurança, você está na minha presença, você está no meu altar outra vez. Glória a Deus, aleluia. Oitava verdade, irmãos, desse texto. Glória a Deus. Verso 26 ao 30. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe bezerro cevado. O filho mais velho, irmãos, representa aquele que está na casa do pai, mas vive um evangelho para si, sem compaixão e sem misericórdia. O filho mais velho simboliza aquele cristão que se vangloria por estar na casa do pai,
por frequentar os cultos, por fazer parte de um ministério, por cantar, por tocar, por fazer a obra da igreja, e ele se esquece daquele irmão que está longe. Ele se esquece daquele irmão que um dia serviu a Deus com ele, que um dia deu a paz do Senhor para ele, que um dia o ajudou quando ele mais precisava, e agora ele está na presença de Deus, e aquele irmão não está mais. Aquele filho mais velho simboliza um cristão que vive um evangelho somente para si, somente para os seus próprios deleites e para seu próprio orgulho, sem compaixão e sem misericórdia. Me faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus conta que 2 homens subiram para orar, e o fariseu dizia: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano, eu dou dízimo de tudo quanto tenho, sou o melhor religioso que eu posso ser. E aquele publicano nem ainda erguia a sua cabeça ao céu e dizia: Senhor, se propício a mim, porque eu sou pecador. O filho mais velho, irmãos, ele estava na casa do pai, sim, ele estava convivendo com o pai, mas ele não tinha no seu coração o perdão, a misericórdia e a compaixão. E muitos de nós podemos viver essa mesma situação, estando na igreja, vivenciando as coisas da igreja, mas não se portando com aqueles que estão afastados, com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão ao léu da sorte. Outros, como o filho mais velho, estão na igreja, mas não têm tido a clara convicção de quão importante é servir a Deus com alegria. A nona verdade que eu vejo aqui, irmãos, nesse texto hoje, nessa noite, está no versículo 31. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Muitos não têm aproveitado o fato de estarem na casa do Pai e na presença do Pai. Aqui eu quero parar um pouco para analisar essa questão. É muito bom estar na casa do Pai, é muito bom estar na presença do Pai, mas assim como o filho mais velho, é possível estar na casa do Pai, na presença do Pai, descontente, sem alegria, carregando uma bola de ferro nas costas quando eu vou à igreja, sem paixão pelas almas perdidas. Irmãos, nós antigamente, quando chegávamos na igreja, a nossa maior expectativa era que uma alma se convertesse. Hoje as nossas expectativas são outras, muito mais medíocres, muito mais menores do que essa. Lembro bem quando eu me converti e comecei a viver a vida cristã. Lembro de que irmãos e pessoas chegavam na igreja com ardor e com a expectativa de ouvir a mensagem e de interceder por pessoas que pudessem tomar a sua decisão por Cristo. Hoje, irmãos, tanto faz se alguém receber a Cristo ou não, importa eu estar indo à igreja, o que importa é eu entregar meu dízimo, o que importa é eu ter uma função na igreja. Isso para mim basta. É a postura do filho mais velho, está na casa do Pai, convive com o Pai, mas não é algo profundo, não é algo que se mergulha, não é algo que se entra de cabeça, é algo superficial, é algo que não tem contundência na sua fé. Em último lugar, irmãos, em 10º lugar, eu queria ler o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, verso 1 diz assim: E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados,
Aquele que se afastou continua sendo nosso irmão em Cristo, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Todos nós viemos e todos nós fomos trazidos das trevas para a luz. Você não foi luz a vida inteira. Você não pertenceu à luz a vida inteira. Em algum momento da nossa vida fomos trevas. E Ele nos transportou para o reino do Seu Filho. E nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E aquele que se afastou continua sendo nosso irmão. Continua sendo alguém que faz parte de nós. Por isso não julgue, ore, clame. Hoje nós não podemos abraçar por causa desse vírus, mas em espírito abrace o seu irmão que está como o filho mais novo, afastado, perto das meretrizes, perto das drogas, perto do álcool, perto do engano e longe de Cristo. Mas ele continua sendo o seu irmão. Jacó enganou Esaú, fugiu do seu irmão, foi para uma terra longe, ali prosperou, ali fez família, ali fez riqueza, mas um dia ele foi reatar a sua comunhão com o seu irmão. E quando Jacó se encontra com Esaú naquele lugar, Esaú não se lembra do que Jacó fez. Esaú não se lembra do dano que Jacó fez a ele, com a bênção da primogenitura. Esaú vai ao encontro de Jacó e beija o seu irmão e chora com o seu irmão. Meu irmão, não se esqueça disso nunca. Aquele que está lá fora, que um dia conheceu a verdade, mas por algum motivo ou fraqueza se afastou, ele continua sendo seu irmão. Não desista dele. Ore por ele. E peça ao Senhor, o grande buscador de almas, o grande buscador da nossa vida, que Ele resgate esse irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que nessa noite nós possamos entender um pouco mais dessa parábola tremenda e maravilhosa, que é a parábola do filho pródigo. Em algum momento da nossa vida, podemos agir como o filho mais novo, ou podemos agir como o filho mais velho. Mas tanto um como o outro tem um pai muito amoroso, um pai muito compassivo e um pai que lança fora os nossos pecados e não se lembra mais deles. Que Deus nos abençoe. O Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Se você se encontra no mesmo patamar ou situação do filho mais novo, do filho pródigo, esse é o seu momento, porque o Pai não te humilha, o Pai não te acusa, o Pai te corrige e depois te recebe como filho. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, nessa noite. Eu sei, Pai, que nessa noite pessoas que entraram nesse canal foram alcançadas não por mim, Senhor, não pelo ministério do louvor da tua igreja, mas pela tua palavra. Pela tua palavra que ressoa em nossos lábios, ó Deus, mas que não pertence a nós. Ela é tua, Senhor. E a tua palavra jamais voltará vazia. Ela vai cumprir o propósito, ó Deus, a ela destinada. Se há alguém nessa noite, ó Pai, que encontra-se nessa situação, ó Deus, que essa pessoa nessa noite possa se deixar ser encontrada pelo Senhor. Ela possa se deixar ser encontrada pelo teu Espírito, que se cumpra na vida dela, Senhor, aquilo que o Senhor declarou para a igreja de Laodiceia:
em Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ó Pai, que pessoas possam voltar para a casa do Pai nessa noite, não por força nem por violência, ó Pai, mas pelo Teu Espírito, o Teu Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que o Senhor fale aos corações, ó Pai, e que haja festa no céu nessa noite, por um pecador que se arrepende. Assim nós oramos, ó Pai, no doce nome de Jesus. Amém e graças a Deus.